Se você chegou até aqui, para e presta atenção, porque aqui você vai entender como fechar mais contratos de alto valor com alta margem de lucro, sabedoria e estratégia. Por quê? Porque só nesse podcast a gente trabalha 4 pilares fundamentais que muita gente pula, outros nem sabem que existe, que é como que posiciona uma marca de forma forte, de forma profissional. Brand, né? Brand conquista o coração e a mente das pessoas. Como que leva essa comunicação de forma eficiente para o público certo? Marketing, né? Marketing conquista mercado. Isso basta? Mais do que isso. Agora, você precisa ter um método de venda, de fechamento de contrato de forma eficiente. Para por aí? Óbvio que não, porque o que você quer agora? Construir um negócio, uma advocacia de sucesso, com planejamento, escalonamento e escala comercial, que são coisas distintas também. Fica comigo, que hoje eu estou com a Jennifer Carina, uma pessoa incrível, CEO da Data Certify, que eu achei incrível aqui. Acompanho a solução que ela está trazendo para o mercado. Conselheira da parte digital de Itajaí, conselheira da subestação de Itajaí. É uma jovem promissora de sucesso, com muito compromisso. E sucesso é um esporte para poucos, tá? Então vamos escutar aqui, doutora Jennifer Carina. Muito obrigada. Obrigada primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Quem nos escuta. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e é muito bacana poder compartilhar um pouquinho da minha história. Fiquei bem feliz com o convite. E eu espero que, assim como você, quem estiver nos escutando, nos assistindo, também consiga se sentir inspirado, sentir que algo que eu falar faz sentido realmente. Doutora, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, esse podcast é voltado para quem? É voltado para você que está assistindo. Então, a gente vai trazer conteúdo. E depois nós vamos se apresentar, vamos fazer o inverso. Tá bom. O que a Data Certify vai trazer ou está trazendo de solução para o mercado na área do direito? Fala sobre essa novidade. Eu acredito que é incrível. Preste atenção aí que vai ajudar. Maravilha. A Data Certify traz já desde 2020, especificamente 2023, que foi quando nós entramos no mercado, nós trazemos confiança e segurança para as provas digitais. Hoje é muito difícil nós pensarmos em um processo que ele seja fundamentado, que ele tenha como base algo que não seja uma prova digital. E aqui eu falo de conversas de WhatsApp, os famosos prints de WhatsApp. Eu falo de sites, eu falo de notícias, eu falo de Instagram, Facebook, redes sociais, de forma geral. É muito difícil pensar em um processo que não tenha como fundamento alguma dessas informações. E o que a Data Certify faz? Ela garante a coleta adequada para essas informações. Um exemplo, eu preciso entrar com um processo para demonstrar que você faltou com respeito em relação à minha pessoa pela rede social. O que eu vou utilizar como fundamento para fazer esse processo? Um print? Não. Eu vou utilizar a Data Certify para fazer uma coleta adequada dessas informações. Porque o print, a simples captura, cada vez mais tem sido entendido como algo inseguro pelos tribunais, pelos juízes. Então, nós levamos segurança e confiança para o procedimento de coleta de provas digitais. Essa questão da inteligência artificial, acho que certamente esse print provavelmente vai ser fácil de falsificar um print também, né? Com tanta tecnologia. E aí que a Certify entra, é isso? Na verdade, nós nem precisamos ir tão longe. A inteligência artificial, assim, eu sempre vejo que quando eu falo de manipulação de conteúdos, o primeiro ponto que aparece na cabecinha de quem está me escutando é justamente isso, a inteligência artificial. Mas se eu apertar no botãozinho do F12, por exemplo, do meu computador, vai abrir uma tela, que é a tela de inspeção de elementos, e ali eu consigo alterar informações. Então, esse é um dos mecanismos em que eu consigo alterar informações digitais. E aí nós percebemos que a inteligência artificial, sim, ela acelera esse procedimento de manipulação de informações, mas eu tenho outras ferramentas que também me possibilitam essa alteração, essa manipulação. E isso faz com que cada vez mais seja importante e seja necessário que eu tenha soluções no mercado que possibilitem essa segurança em relação às provas digitais. Perfeito. E a gente está falando do que exatamente? De uma forma muito prática, assim. Um exemplo para quem está nos assistindo. Você deu o exemplo de como é fácil manipular. Eu também não sabia que era tão fácil manipular assim,
É muito fácil. Nossa. Recentemente, nem tão recente na verdade, um vídeo ficou muito famoso no meio jurídico, que era um advogado, ele estava no tribunal do júri e ele fez a manipulação de uma informação no meio do tribunal, no meio do júri. Então ele mostrou ali por meio, salvo engano, ele utilizou o F12 mesmo para mostrar a facilidade de alterar uma informação digital. E eu lembro que na época em que isso aconteceu, nós recebemos muitos advogados desesperados, porque eles perceberam a facilidade com que uma informação ela pode ser alterada. Então, aqui eu tenho, assim, um exemplo da facilidade de que isso acontece, e aí me causa um alerta em relação à forma como eu coleto essa prova. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendi. E isso serve tanto para o lado de... para os dois lados, né? Porque, principalmente, para quem está jogando, né? Porque vai muito fácil, nesse sentido, ser enganado, forjar. É muito fácil, mas o que a gente sempre comenta em palestras, em cursos, em treinamentos, da mesma forma que eu, enquanto eu estou apresentando essa prova, eu preciso saber como apresentá-la de uma maneira adequada, a outra parte, então, eu sou advogada de uma parte, você é advogado de outra parte. Eu apresento dessa forma. Se você não tiver conhecimento suficiente para impugnar a minha prova, o juiz ele não vai, de ofício, questionar a validade dessa informação. E qual que é o problema disso? Muitas vezes eu posso estar utilizando uma prova manipulada, a parte contrária, por não ter o conhecimento, não vai impugnar essa informação, e aí o juiz ele vai julgar, vai apresentar uma sentença, vai prolatar uma sentença com base em uma prova, muitas vezes manipulada. Então, nós temos, assim, um grande perigo, uma grande problemática envolvendo essa falta de certeza, essa falta de confiança em relação à prova. Mas, sim, é inegável que cada vez mais os tribunais, os magistrados, eles estão se capacitando justamente porque quando essa discussão chega até eles, eles não sabem o que fazer. É um alerta grande, porque a gente não sabe hoje o que está acontecendo de fato. Essa é a realidade, né? Quantas provas que foram manipuladas, falsificadas e que passaram por verdadeiras. Exatamente. Desde 2020, a gente percebe assim uma crescente no olhar para essa temática desde 2020. E aí, em 2020, o Tribunal Superior do Trabalho, ele capacitou vários magistrados, vários servidores públicos, porque o próprio tribunal percebeu que tinha esse problema, tinha essa problemática de cada vez mais informações digitais chegando ao judiciário. E quando a parte contesta, como que o juiz vai julgar se ele não tem conhecimento básico sobre essa temática? Então, nós percebemos, assim, que os tribunais, os juízes, os magistrados da área trabalhista, eles foram pioneiros em relação à capacitação de provas digitais. Mas nós não utilizamos provas digitais apenas no ambiente trabalhista. De forma muito contrária, na área civil, família, consumidor, criminal. Então, informações digitais são constantemente utilizadas e isso faz com que os magistrados eles tenham que se capacitar cada vez mais também. É importante, não é importante, é algo que tem que acontecer, né? Não é que é importante, é fundamental, né? A gente sempre fala assim que... ontem eu escutei isso, assim, que o que nós fazemos hoje por meio da Data Certify é algo do futuro. Aí eu corrigi, eu falei assim, desculpa corrigir, mas eu vejo que isso aqui é presente. Eu não estou precisando me antecipar. Não, eu preciso saber hoje. Hoje, porque agora, hoje, hoje, assim, essas provas estão chegando ao judiciário, hoje o meu cliente me encaminha esse tipo de informação, e aí eu preciso saber como apresentar isso, porque no final de tudo, eu preciso mostrar para o meu cliente que eu sei como atuar de uma forma estratégica e de uma forma muito competente. E se eu desconheço o básico, que é sobre a prova, que garantia de profissionalismo eu vou dar ao meu cliente? Eu tenho uma cliente, que é a doutora Renata, que ela trabalha só com com a área do direito criminal na internet. Então, justamente desse lado, né? Ameaça, print. Doutora Renata, aqui, ó. Qual que é o site? Qual que é o Instagram, doutora Renata? Aqui, ó. Pitch de vendas ao vivo. Data.certify. Pode deixar doutora Renata, deixar o link aqui do Instagram, do site, tudo aqui. Você vai lá, você vai precisar. Ela trabalha, eu lembrei, é uma pessoa incrível. E ela trabalha justamente com isso, entende? Com a área criminal dentro da internet.
suborno, falsificação, toda essa parte. Eu tenho certeza que ela está assistindo e ela vai clicar no link e vai te chamar. Que legal, que legal. E é interessante, assim, porque hoje nós pensamos ainda que a internet ela é uma terra sem lei, né? Então, aquilo que eu faço no meio digital não tem problema, ninguém vai conseguir me rastrear. Mas no meio digital, nós deixamos pegadas, né? Que são as evidências digitais. E aí, por meio da Data Certify, nós conseguimos coletar devidamente esse tipo de informação. Eu lembro muito na época da campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, assim, o meio digital, ele ganha uma força muito expressiva, né? Porque o que eu posto hoje, assim, tem uma dimensão muito grande, né? Se comparado com o meio físico, né? O meu alcance, ele é muito maior quando nós falamos do meio digital. E aí, eu lembro, assim, de algumas situações em que alguns candidatos, assim, algumas representantes de candidatos postavam algo no Instagram, em redes sociais de forma geral, no final de semana. Por quê? Porque no final de semana, o tabelionato, que é a pessoa que faz esse registro de uma forma tradicional, ele normalmente não trabalha, não consegue atender devidamente aquela demanda. Então, eu vou postar no final de semana, porque segunda-feira já pagou, e aí eu não vou ter problema. Então, só para eu contextualizar, a Data Certify ela é uma ferramenta tecnológica, mas existe uma alternativa, que é uma alternativa tradicional para que essa coleta seja realizada, que é por meio do cartório, por meio de uma ata notarial. Então, como que acontece? Alguém falou sobre a minha pessoa no Facebook. Eu levo essa informação até o cartório, o tabelião, ele vai narrar aquilo que ele está vendo, e como ele tem a fé pública, aquilo vai ser garantido como algo legítimo, como algo verdadeiro. Então, eu vou utilizar essa ata notarial, que é esse instrumento, no meu processo, para o fim que eu realmente precisar. Mas o que acontece? Só pelo fato de eu depender de cartório, eu já estou falando de algo de alto custo, de demora, e no meio digital, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho, assim... se eu preciso utilizar um Stories, por exemplo, como uma prova, como que eu vou chegar no cartório e falar assim, por favor, preciso de urgência nesse atendimento, porque é um Stories. Eles não vão me colocar na frente, entende? Então, o meio digital, ele tem como característica essa volatilidade. E considerando essa dinâmica, essa volatilidade, eu preciso de ferramentas que sejam tão dinâmicas quanto essa necessidade. Então, por isso que quando a gente fala de registro de informações digitais, a gente precisa falar da ata notarial, mas a gente precisa também apontar os desafios da ata notarial que estão justamente envolvidos com o custo e também com a demora. Perfeito. E, doutora, Comissão de Direito Digital de Itajaí. Conta um pouco para nós aí como é que... O que é essa comissão, qual o propósito, como que é estar lá, como que é chegar lá, qual que é a tua tarefa, né? O teu desafio. Legal. Eu vejo que estar à frente de um grupo de pessoas é sempre desafiador, né? Liderar, né? Liderar é muito desafiador, mas também é muito gratificante, porque primeiro que eu vejo, assim, que ninguém faz nada sozinho. Então, o meu nome aparece como presidente, mas eu tenho uma vice que é maravilhosa, eu tenho uma secretária que é excelente, tenho uma subsecretária que também é excelente, então eu vejo, assim, que primeiro é esse ponto. Ninguém faz nada sozinho e a comissão ela é um grande exemplo disso. Mas a OAB, ela tem várias comissões temáticas envolvendo direito digital, direito de família, trabalhista, jovem advocacia. Então, de acordo com a respectiva área de atuação, os advogados eles vão se direcionando para essas comissões. Eu presido a comissão desde 2023. A portaria desse ano saiu agora no início de junho, inclusive. Então, eu vou presidir por mais 3 anos, que é o triênio. E eu vou te falar assim que é um desafio muito grande, porque é muito difícil engajar pessoas, né? É muito difícil você ser mais interessante que o celular, você conquistar a atenção de alguém. Então, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora está com o celular na mão e está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, eu vejo assim que é muito difícil você engajar pessoas, principalmente de forma voluntária. Porque o que nós fazemos por meio da comissão é tudo de forma voluntária. Então, a comissão existe por um fim, que é fomentar discussões em relação a esse tema. A nossa comissão, ela é direito digital, startups e inovação. Então, assim, abre um leque muito grande, né? E aí, por meio da comissão, nós fazemos eventos envolvendo as mais diversas temáticas, inteligência artificial, empreendedorismo, provas digitais, blockchain, ChatGPT, Copilot, enfim, várias temáticas envolvendo essas 3 que são a nossa base. Então, é um desafio bem grande, mas eu vejo, assim, que é uma maneira muito interessante de fazer com que os advogados se capacitem, porque nós desenvolvemos e também fazemos alguns cursos, alguns workshops, assim, com fins práticos de realmente entender aquela matéria que está sendo discutida.
Nós olhamos muito para a jurisprudência, então nós inauguramos agora um projeto que tem esse objetivo de discutir decisões. Então, eu vejo como os juízes estão discutindo uma temática, e aí a gente vai, discutindo não, entendendo aquela temática, e aí nós discutimos a partir disso, para fazer com que o profissional ele consiga aliar a teoria com a prática, porque falar de digital para o advogado ainda assim é um tabu muito grande, né? Eu vejo que... Desculpa, acho que eu pisei no seu pé. A nossa formação jurídica, ela é uma formação dentro da caixa, ela é uma formação tradicional. Então, você falar em digital acaba sendo, assim, um pouco complexo, né? E o digital, ele está presente no nosso dia a dia. Não é algo, assim, que eu consigo fechar a minha cabeça e falar que eu não quero saber de digital. Não, eu preciso saber atuar de uma forma digital. Por exemplo, assinatura eletrônica. Estávamos comentando há pouco sobre o home office. O home office, ele possibilita um trabalho muito... Ele possibilita uma escala de trabalho muito interessante. Ele possibilita também que eu atenda a clientes de todo o país, de todo o mundo, inclusive. E aí, a assinatura digital é uma ferramenta digital que permite com que eu feche contratos, por exemplo. Então, querendo ou não, o conhecimento digital, ele é exigido cada vez mais do advogado. Então, eu vejo que a comissão, ela também entra nesse sentido de capacitar os profissionais para atuarem de uma maneira mais adequada. Muito bom. Um tempo atrás, eu tenho, né, sou mais antigo, digamos assim, mas não tinha internet, não tinha. Eu comecei ali porta a porta, buscando cliente, fechando contrato, batendo de porta em porta. Era assim que funcionava, não tinha essa facilidade. Mas hoje, sim, o advogado, né, que está prestando atenção aqui e que quer ganhar dinheiro, fez advocacia para quê, né? Se você é rico, você fez por hobby, tá tudo bem. Mas se você fez para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, pagar as contas, sobrar, sei lá, talvez pode estar pensando num legado, num propósito, algo maior, mas tem que ganhar dinheiro, é um profissional liberal, é um autônomo. É bem simples de entender a matemática, né? O dinheiro está onde a atenção está. Grava isso. O dinheiro está onde a atenção está. E onde é que está a atenção? Aqui, ó. E não adianta remar contra a maré, tá? Quero ganhar dinheiro, mas não quero estar no digital. Até pode. Vai demorar. Vai demorar. É o caminho mais difícil. E aí tem um ponto interessante, que o advogado, ele, na minha época, ele formava, né? Isso é um pouco tempo atrás, 20 anos, um pouquinho mais. Ele formava, colocava uma salinha lá, uma plaquinha e ganhou a vida. Aí chegava um potencial cliente, batia na porta, indicava. Aí, não tem dinheiro, dava umas gramas de ouro, uns alqueires de terra, umas cabecinhas de gado, uma caminhonete. Tempo bom! Aí hoje não, o advogado descobriu que ele tem que começar a empreender. Como que ele descobriu? Do jeito mais difícil. Como assim do jeito mais difícil, Leandro? Aquela palavrinha que o pessoal fala aí na internet, tráfego pago. Como se fosse resolver a vida de alguém. Não vai resolver nada. Tráfego pago não resolve nada. É a primeira porta que o potencial aspirante, o advogado que está aspirando a empreender, que está querendo buscar um cliente através da internet, ele aprende. Né? Tráfego pago, ouvi escutar. O que é isso? É que nem panfletagem, né? Que nem você pagar um rapaz ali na esquina para ficar panfletando. Mas isso não é fazer marketing, isso não é fazer dinheiro. Isso é uma panfletagem online. Mas ele aprende, esse é o primeiro contato para ele começar a entender outras coisas. Porque junto com essa panfletagem digital, que é o tráfego pago, vem o quê? Vem a palavrinha marketing digital, que também não existe. Marketing jurídico não existe, também é outra uma aberração que inventaram. Por quê? Antes da internet, não se falava em marketing. Se falava um pouco em publicidade, rádio, TV, tal, outdoor e tal. Mas aí o advogado começa a entender que existe uma coisa chamada marketing, que existe outros canais de aquisição de potencial cliente, que pode ser o tráfego pago ou não e tal. E aí ele começa a entender que ele precisa vender também. Precisa vender não, precisa ir além, né? Porque vender é uma etapa. Ele precisa aprender a fechar contrato de alto valor, né? Não interessa, é alto valor o comportamento, um contrato com uma pessoa. E aí, não é uma venda em escala, né? E aí, o que ele começa a descobrir? Que ele precisa empreender. E aí,
doutora, empreender é a parte mais desafiadora do ser humano. Que é um desafio. Você tem que saber de contabilidade, você tem que saber processo, você tem que saber sobre marketing, você tem que saber sobre posicionamento, você tem que saber equilibrar os pratos, tem que fechar contrato para pagar o arroz, o feijão, o aluguel. E aí ele entende que depois ele precisa atravessar essa arrebentação e precisa começar a olhar a advocacia como um negócio. E aí como uma empresa, uma gestão. E aí começa a ficar interessante. Mas é poucos que passam essa fase, justamente porque você respondeu já sobre isso. A advocacia pouco ensina o advogado a advogar, na verdade. Né? Acho que nem abrange toda a área da advocacia. E empreender, né? Como é que vai? Então, tem que se desdobrar. Se forma ou no meio do processo de formação, tem que estar buscando ali entender um pouco de empreendedorismo, não de marketing digital, né? Mas de empreender mesmo, né? De fazer uma gestão dele para poder fazer uma gestão de pessoas, liderar. Exatamente. Eu vejo, assim, que muito do que você falou nós discutimos sempre dentro da comissão e fora também dela, na verdade. Eu vejo que o profissional da área jurídica, ele ainda tem muita dificuldade em ver a advocacia como sendo uma empresa. E é uma empresa. O escritório de advocacia, ele é uma empresa. Ele precisa de processo, ele precisa de gestão, ele precisa de procedimentos ali dentro. E quanto mais cedo nós entendermos, mudarmos virarmos a chave e entendermos que isso realmente faz a diferença, mais tranquilo fica o nosso trabalho. Mas o que eu vejo, assim, que a advocacia tradicional, ela entende que a técnica é essencial, e sim, ela é realmente essencial, mas ela é suficiente para uma boa advocacia. E é claro, assim, eu tô falando do ponto de vista de quem finalizou a faculdade em 2020, em quem percebeu uma mudança muito grande. Eu entrei em 2016, finalizei em 2020 e eu percebi uma mudança muito grande. De 2016 a 2020. De 2016 a 2025, então, absurdo, assim, a mudança. Mas eu vejo cada vez mais é preciso olhar a advocacia como sendo o empreendimento, como sendo, assim, uma empresa realmente, porque isso facilita muito o trabalho quando nós entendemos que é preciso ter processo, que é preciso entender de vendas. É claro que o advogado, ele tem alguns limites, até por conta do nosso código de ética. Então, eu falar de prospecção ativa, por exemplo, eu não posso falar assim. Então, eu tenho que ter alguns cuidados, diferentemente de outras profissões. Mas isso não pode ser visto, na minha opinião, como uma barreira para que o advogado, ele fique sentadinho esperando que tudo aconteça sem a sua movimentação. Então, existem sim os limites, precisam ser respeitados sim, mas ainda assim dá para trabalhar bastante com posicionamento de marca, entender, por exemplo, a dor do seu cliente. Eu sei um determinado ponto em relação a uma área do direito. Saber a técnica não vai fazer com que eu convença meu cliente de que eu sei. Como que eu vou convencer? Talvez um posicionamento de imagem, né? Um posicionamento de marca. Talvez, assim, falando sobre aquilo. Enfim, tem muitas formas de eu provar para o meu cliente que eu realmente sei sobre aquilo para que eu consiga realmente fechar mais contratos, atender um público maior. Mas eu vejo que o conhecimento jurídico, por si só, infelizmente, ele não é mais o suficiente. É interessante isso, porque ser um bom advogado, ter uma advocacia ética, uma boa advocacia, é só ser um bom advogado. Isso não é sinônimo de ganhar dinheiro. Uhum. Então, são coisas distintas. Eu quero ser um bom advogado ético e etc. Perfeito? Que bom, isso é bom. Mas isso não é sinônimo de ganhar dinheiro. Porque tem advogado que não é ético e está ganhando muito dinheiro, rasgando de ganhar dinheiro. Uhum. Né? Então, sim, você tem que ser uma pessoa ética, com propósito, com alinhamento bem definido. Isso é importante para o nosso país, né? É importante para a nossa nação, é importante para as próximas gerações. Mas você tem que saber fazer da tua advocacia uma advocacia próspera, até porque dinheiro é muito bom, né? Com dinheiro você ajuda a família, ajuda a igreja, ajuda quem precisa. Então, dinheiro é muito bom. O advogado tem que entender isso, que dinheiro é muito bom. Você ganha bem, você ajuda bem também. Mas tem que saber. É um desafio, que a gente estava conversando aqui no início. Sucesso. Quantas pessoas você conhece que têm sucesso financeiro? Quantas pessoas você conhece que se propuseram a ser jogador de futebol e realmente tem sucesso com o futebol? Sucesso em esporte para poucos. São poucos advogados que vão conquistar muito dinheiro. Pouquíssimos. Assim como são poucos médicos, são poucos psicólogos, são poucos psiquiatras, são poucos jogadores de futebol. E aí,
É uma coisa muito simples, é uma decisão. Eu digo, Deus é tão generoso, mas ele é tão bom que ele nos deu o livre-arbítrio. É muito simples, sim ou não. Se você está negando o teu sucesso, enterrando o teu talento, não está honrando a Deus porque ele te deu essa oportunidade, o teu colega, poucos estão honrando, né? Ah, Deus, mas por que que é tão difícil? Deus nunca vai dar o fardo maior que a pessoa não possa carregar. Se é tão difícil, é porque você é fraco. Ponto. Né? Porque você está fraquejando, você não está honrando, né? Tem saúde, tem tudo. Ah, mas é caro, mas dinheiro, puxa, dinheiro vai e vem o tempo todo. Caro, talvez o celular que a pessoa tem ali, o iPhone, ou a prestação do carro, da BMW, não investe na advocacia para ela ser um ser humano melhor, para ela prosperar. E é muito sobre isso. Né? O advogado, o profissional liberal, o autônomo, o médico, o dentista, sei lá, o dono da feira, é sobre desenvolvimento pessoal, é crescimento. Você ganha aquilo que você vale. Né? Sim, e eu vejo que cada vez mais é desafiador você conseguir ser um bom profissional. Por quê? Primeiro que bom que nós temos acesso a muitas informações, isso assim é inegável, que é maravilhoso. Mas ao mesmo ponto em que é muito bom eu ter acesso a uma quantidade imensa de informações, é muito difícil filtrar essas informações. Sim. Então, você ter foco para filtrar as informações e utilizá-las da melhor maneira possível é uma virtude, na minha opinião, porque isso realmente é muito difícil. Então, quando eu falo de ser uma boa profissional, o que eu entendo? Eu preciso sim ficar olhando para tudo que está acontecendo. Tudo não. Preciso olhar para aquilo que interessa, que está acontecendo à minha volta, à volta do meu mercado, mas eu também preciso filtrar para que eu realmente consiga utilizar essas informações da melhor maneira possível. Isso significa que eu estou sempre buscando me capacitar, tecnicamente falando, e sempre olhando para alguns pontos, como venda, como marketing, como processo, como gestão, como liderança. Então, são pontos que eu nunca consigo abandonar, mesmo sendo uma advogada. Então, eu vejo que é um desafio muito grande, é difícil, mas é necessário. Com certeza. E aí, esse ponto que você traz, que é sobre o relacionamento, entender de pessoas, né? Que o advogado precisa se desenvolver. Alguns, tem uns que são muito desenvolvidos e estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando o mundo. Esse desenvolvimento é justamente vender para a pessoa aquilo que ela precisa, né? Então, o que ela precisa? Ela precisa do teu conhecimento, da tua técnica, ela precisa saber disso? Não. Então, não é sobre técnica. É sobre o que você vai resolver. É sobre acolhimento. Sobre exatamente a linha da tua empresa vai muito na mesma linha que a gente se propôs, né? A gente não entrega solução. A gente entrega confiança e credibilidade também. Porque é o que falta na internet, que é difícil filtrar. Então, todo o nosso posicionamento de marca, toda a nossa narrativa, do movimento que a gente constrói, inclusive dos clientes que a gente atende, é tudo voltado para o diferencial. Qual é o diferencial? Credibilidade. Né? Credibilidade, que é o que vai ajudar ali no filtro de informação. Se a promessa é muito fácil, desconfia. Sim. Você falou algo que me fez refletir. Eu sempre escutei, desde que eu comecei a faculdade, que o mercado estava saturado. Porque hoje quando eu entrei, eram 1.300.000 advogados. Hoje nós temos mais de 1.400.000 advogados no Brasil. E o que se diferencia, né? O que diferencia a tua atuação jurídica do teu colega, dos seus amigos? E eu vejo que ter um diferencial é cada vez mais importante. Porque muitas vezes a técnica, ela é muito semelhante, mas a forma que você acolhe, a forma que você escuta, a forma que você verbaliza aquilo que você sabe, pode ser um diferencial muito grande para você fechar um contrato. E você só vai entender sobre diferencial, sobre a dor do cliente, se você abrir um pouquinho a cabeça e buscar conhecimentos que vão além do conhecimento jurídico. Então, essa forma de acolhimento eu vejo que é algo assim bem, bem importante. E cada vez ganha uma importância maior, porque num cenário em que eu pergunto para o ChatGPT tudo, ele me responde quase tudo de uma forma mais ou menos adequada. O que vai diferenciar para um advogado? A forma como ele me escuta, a forma como eu sou escutado, como eu sou acolhida. Não é um robô, né? A tecnologia, o digital, a inteligência artificial, isso tudo é muito bom. Nos ajuda muito. No meu dia a dia, não sei viver sem isso mais, né? Mas ela não substitui o ser humano. Então, estar aqui, olho no olho, tomando um cafezinho,
isso aqui é alto nível, isso aqui eu digo que é o mais alto nível de sofisticação do mercado digital. Porque eu posso ali no ChatGPT fazer 10 prompts, a melhor forma de falar, a melhor forma de escrever, gravar o vídeo, editar. Agora aqui, ó, não tem. Sim. Se eu falhar contigo aqui, você vai perceber na hora, entende? Não tem corte, tá? Então, essa parte do digital, né, de a gente poder aqui também estar conectando olho no olho, tomando um cafezinho, isso aqui é muito sofisticado, eu acho incrível. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né, de estar aqui com a gente, isso é inspirador para mim. Mas voltando aqui, você que está assistindo aí, então o teu posicionamento de imagem, que não é só de imagem também, que é trazer aquilo que você realmente e explorar isso, né? Explorar o teu máximo potencial para ser um diferencial, acolher as pessoas da tua forma. Eu tenho a minha, a doutora tem a dela, você tem a sua. Isso que realmente vai diferenciar os bons, né? Quem vai estar no jogo de verdade das criancinhas, dos advogadinhos chorãozinho ali, que parece minha filhinha de 2 anos e meio que está chorando que o mercado está saturado. Ó, o mercado não está saturado, ser advogado é a melhor forma de ganhar dinheiro do mundo. Eu vou te explicar por quê. Eu não sou advogado, ganho dinheiro nessa área. Eu brinco que como é que é? Não sou advogado, ganho sucumbência e honorários. Eu vim deixar os advogados puto da vida, né? Mas por quê? Por que a área da advocacia é a melhor área de ganhar dinheiro? Porque tem uma demanda gigantesca. É tipo o maior super... Ó, pensa comigo. O Leandro é empreendedor. O João é empreendedor. O fulano tem negócio. Não é advogado, empreende. Aí ele diz bem assim, cara, eu quero um novo negócio. Tô com uma grana aqui, preciso fazer mais um dinheiro. Onde é que eu vou botar meu dinheiro? O que eu vou comprar? Algo que seja validado e tal, com um risco menor. Franquia. Não tem, tipo, McDonald's. Vende no mundo todo, tá super validado. Subway, O Boticário. Franquia. Tem erro. Funciona, tá validado. Só que eu sei que eu vou investir 1,5 milhão, 2, que o meu payback vai ser uns 5 anos, se tudo der certo, não tomar uma meia dúzia de trabalhista no meio do caminho, não foi um anúncio do advogado instigando. Né? Então, se tudo der certo, eu vou começar a recuperar esse 1,5 milhão, 2 ali uns 5 anos. O advogado pega meia dúzia de pila, se capacita, faz uns treinamentos ali, 3 meses, 2 meses. Cara, 2 anos investindo o preço de um carro popular, ele tá rico, se sabe fazer, se sabe montar, que não pode, né? Código de ética, uma operação comercial você não pode, mas você pode montar uma operação institucional, que é a mesma coisa. Né? Você pode ter uma operação que vai fechar 100 mil por dia em contrato. Pode. Né? A gente tem estagiário lá que fecha 10, 20 por dia, estagiária. Você pode. Qual que é o risco? Margem de risco o investimento é isso, margem de risco é quase que zero, só que tem que saber empreender. Você tem que saber que você vai investir, você vai ficar uns 2 anos, 3 anos ali, que é menos do que o tempo da faculdade, mas 3 anos depois passa, você tá rico, pô. Os caras não conseguem. Eles conseguem se endividar com o carro, eles conseguem gastar a cervejinha, a picanhazinha, né? Agora acho que não, né? Porque parece que estão dando aí, né? O Vale Picanha. Não consegue investir em negócio, pô. Consegue passar 5 anos ralando na academia. E a parte mais fácil agora, que é entender de prospecção, né? De entender de uma metodologia. Não consegue. É por isso que tem um monte de advogado quebrado e outros ricos. Porque os que conseguem ter essa visão e aguentar mais uns 2, 3 anos, decola. Decola. É lindo de ver. A gente tem um case da doutora Tayane. Você está lá no meu Instagram, vai lá. Direito minerário. 20 e poucos anos, nova. Chegou pra gente lá, faturamento 8 mil. Uns 3, 4 meses depois, fechou o contrato de 200 mil. Vai lá no Instagram dela, @TayaneCosme. Se você pega o posicionamento dela quando chegou e olha hoje, você não acredita. Você fecha contrato internacional, direito minerário. Eu digo que ela vai ser sem preconceito, tá? Brincadeira. Talvez você vá levar mal, alguém que vai ver. Mas eu digo que vai ser o Nelson Williams de saia, né? Da área dos mineradores, né? Trabalho com diamante, ouro e tal. É incrível. E é rápido. E tem gente que...
É que Não quer. eu vejo que o novo, ele assusta, né? Então, na faculdade, por exemplo, nós não ouvimos falar muito de empreendedorismo, de marketing, de por que um profissional da área do direito precisa entender de marketing, por que ele precisa se posicionar de forma digital. Então, eu acho que pelo fato de nós não termos um conhecimento mesmo sobre isso, isso acaba gerando um certo receio. Como tudo que é novo, né? Mas eu vejo que é um caminho sem volta. Então, aqueles que hoje já conseguem ter esse posicionamento, com certeza vão colher os frutos de uma forma muito mais rápida, muito mais célere do que quem ainda está tentando lutar contra a maré, né? Eu lembro que em 2016, eu falava assim que eu era contra a inteligência artificial. Eu era o tipo de pessoa que fazia textão no Facebook falando mal de inteligência artificial. E aí, em 2020, participei de um evento com os meus sócios e desenvolvemos o que hoje é a Data Certify. E aí eu mergulhei no mercado de tecnologia. A minha dissertação do mestrado, ela foi sobre inteligência artificial. E na minha apresentação, eu tive uma amiga que estudou comigo desde 2016 e ela falou assim, quem te viu, quem te vê, em 2016, falando mal, horrores de inteligência artificial, com medo de inteligência artificial. E hoje aqui defendendo a sua utilização no mercado jurídico. Então, mas eu gosto muito de fazer esse retrospecto, porque eu percebo que eu mudei muito de visão por conhecimento. Porque eu fui conhecer, fui entender que aquilo era realmente algo que poderia, que pode, que me ajuda hoje, que é a inteligência artificial. Mas o mesmo é com marketing jurídico, o mesmo é com tecnologia de forma geral. São ferramentas, são processos e procedimentos que estão para nos auxiliar e não para prejudicar o profissional jurídico. E a história, doutora? Como é que... De onde veio. A gente deixa o final, deixa o grande finale aí para nós conhecer agora a história. Histórias se conectam, né? Conectam. Bom, eu sou paranaense, eu sou de Toledo, oeste paranaense. Eu sou filha do Jonival, filha da Cleonice. Eu sou irmã de 4 meninos, sou a única menina dentre eles. E sempre quando eu falo o nome deles, eu tenho medo, assim, de esquecer, porque são muitos. Mas eu tenho 4 irmãos maravilhosos. Tenho uma madrasta também que é maravilhosa, eu sempre menciono quando eu falo da minha família. Eu estou em Santa Catarina desde 2016. Eu ganhei a bolsa do ProUni, e aí eu vim para fazer a faculdade de Direito em 2016. Morei em Itajaí até 2023, e desde 2023 eu estou em Balneário Camboriú. E como que foi essa tua inserção aqui na comunidade aqui da região? Que é bem, tipo, dificilmente a gente ia encontrar alguém de Balneário Camboriú aqui mesmo, né? É muito difícil. Eu falo assim que eu sempre me senti muito bem acolhida aqui. E muito, na minha opinião, se deve justamente por isso. Porque como tem muita gente de fora, eu vejo que é um abraço coletivo por parte de quem mora aqui. Porque a maioria é do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, enfim, de outros locais. E aí acabam se abraçando. Então, eu fui muito bem acolhida, graças a Deus. Assim, desde o primeiro dia de aula, fui muito bem acolhida. Dentro da universidade, fora da universidade. Eu já me sinto pertencente ao litoral catarinense. Até assim, hoje uma pessoa me perguntou se eu voltaria para Toledo. E eu sempre falo com muito carinho da minha cidade, porque minha família mora lá, estou lá com uma frequência bem grande. Mas eu me sinto muito pertencente aqui e vejo assim que é bem difícil voltar para lá, porque o litoral catarinense ele é muito apaixonante. É lindo. Essa terra é maravilhosa. E por que direito? Primeiro porque eu sou péssima com cálculos. E aí, quando eu estava escolhendo os cursos, conversando com meu pai, eu entendi. Falei, não pode ser nada voltado para ciências exatas. E o direito, eles têm esse caráter de mudar o mundo, né? Quando você não está na faculdade ainda, o estudante, ele entra, assim, com esse sentimento de justiça. Eu vou mudar o mundo por meio da minha profissão. É uma visão bem romântica, né? Bem romântica. Total. Mas isso, assim, me motivou bastante no começo. Então, vou fazer algo que eu realmente consiga mudar o mundo. E aí, quanto mais você estuda, mais você percebe que o máximo que você consegue mudar é o ambiente em que você vive, é o teu contexto. E quando você consegue isso, já é algo muito grande. Muito grande, vitória gigantesca. Exato. Então, eu sempre vi o direito, assim, como uma ferramenta de transformação social, de transformação mesmo. E aí, sou apaixonada pelo direito, sou, assim, completamente apaixonada mesmo. Eu acho, assim, tem as suas mazelas, como toda e qualquer profissão, como toda e qualquer área, mas é uma profissão, assim, que deixa o profissional muito realizado. Eu me sinto bem realizada com o direito. Legal. O líder, a gente estava falando sobre liderança, né? O líder
primeiro tem que liderar a si mesmo, o que já é um grande desafio. E liderar pessoas, gente, ó, liderar ovelhas é fácil. Tenta liderar gato. Agora, pessoas é algo descomunal, destrói o líder, né? Tem que ter um cérebro, uma cabeça blindada, tem que ser casca grossa, tem que gostar de apanhar. E uma frase sobre direito e uma frase sobre empreendedorismo. Em relação ao direito, pense fora da caixa. Identifique como pensar fora da caixa, porque isso vai fazer com que você entenda o universo à sua volta de uma forma muito mais sistêmica, muito mais holística e eu acredito que muito mais próxima da realidade. Empreendedorismo, vá com medo mesmo. O medo, ele me acompanha, eu sempre falo que o medo ele me acompanha desde sempre. Mas ele não me acompanha a ponto de me fazer parar. Eu sempre caminho, sempre vou adiante com ele ao meu lado. Então, vá com medo mesmo. Como era a tua vida antes do direito e do empreendedorismo? Menos maluca e talvez com menos propósito. Hoje eu vejo que ela é com muito mais propósito. Hoje, ela tem um propósito maior. visão de futuro? Visão de futuro, escalar o que nós estamos fazendo hoje com a Data Certify. E o meu sonho e o sonho dos meus sócios, inclusive, Gabriel, Vinícius, um abraço, é que ela seja a maior ferramenta de coleta de provas digitais do Brasil. E depois mundo afora. Perfeito, com planejamento, muito trabalho, dedicação. Chega lá. Quem está nos assistindo, nos escutando, pode estar gostando. Se isso tem agregado, comenta, te inscreve, toca no sininho, fazer aquele jabazinho, né? E, doutora Jennifer, muito agradecido pelo carinho. Você é uma pessoa extraordinária. Dá para ver que você tem luz, que você brilha, que você vai longe. É uma pessoa abençoada. Deixa uma frase, deixa uma dica aí para quem está nos escutando, nos assistindo. Bom, antes da minha frase, obrigada pelo convite. Foi uma conversa bem... Eu voltei para longe e também fui para longe conversando contigo, então muito obrigada por isso também. E a frase é: cuide do seu ambiente. O ambiente molda e estar perto hoje de pessoas que agregam, que proporcionam um olhar para frente, facilita e muda muito. Então, cuidem do seu ambiente. Ambiência. Diga-me com quem andas que eu direi Isso. quem tu és. Querida, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Parabéns pela pessoa que você é, desenvolta, né, pela visão de futuro. E as portas aqui estão abertas para quando você quiser estar aqui com a gente, que foi muito bom, de coração. Muito obrigada, eu gostei também.